meu querido Tiago Márcio, meus amados, sabe que agora estava ouvindo o Evangelho e lembrei de uma história. Diz que tinha um padre que só sabia falar de confissão, e falava da confissão, e confissão. É importante confessar, é importante confessar, tem que confessar. Então, tudo que ia do padre, só falava que tinha que confessar, tinha que confessar, tinha que confessar, tinha que confessar. Bom, chegou no dia de São José, como hoje, dia de São José. Aí o povo, padre, vamos ver, né, o que ele vai falar de São José. Aí o padre veio e começou: São José é um carpinteiro. Certamente faria um confessionário para vocês confessarem, não é verdade? Então, o carpinteiro, eu me lembrei dessa história. Mas agora vamos para o texto bíblico para o Evangelho de hoje, que é lindo, e a liturgia de hoje. Hoje é dia do trabalhador, dia do trabalho. Muitos de nós, e durante um processo histórico, associou-se o trabalho a uma coisa ruim. Isso principalmente por conta daquele momento até bíblico, quando se diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e, portanto, eles agora trabalhariam e teriam que se sustentar com o suor do seu corpo. Bem, a partir desse texto bíblico, algumas ramificações da humanidade começaram a interpretar que o trabalho era algo mal, porque afinal ele é consequência da expulsão do paraíso, e porque o homem foi expulso, agora terá de trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e suar. E aí, muito disso foi entrando na cultura humana, e até muitos de nós pensamos desta maneira. Tanto é que muitos de nós são infelizes no trabalho, e o que mais aguarda é o momento de aposentar. Como eu quero aposentar. É preciso nós observarmos um pouco o plano de Deus na história. E a coisa mais linda que vemos é a primeira leitura de hoje. Deus trabalhou. Deus realiza um trabalho de criação das realidades. Deus cria o universo. E aí, é claro que aquele texto bíblico ele vai dizer de 7 dias da criação. E nós sabemos que o texto bíblico, o número 7, significa o número da perfeição. Quer dizer, Deus fez as coisas no tempo perfeito. Se foi um dia, se foi 7, se foi 1 milhão de anos, não interessa. O que interessa no texto bíblico é que o número significa que Deus realizou a criação no tempo perfeito, do modo perfeito, com os seres perfeitos, tudo de maneira perfeita. É claro que Deus não poderia, para chegar a fins bons e perfeitos, se utilizar de meios imperfeitos. Nós temos uma tendência de pensar que por causa do fim, nós podemos nos utilizar de quaisquer meios. Exemplo, para eu ficar rico, eu posso passar por cima de todo mundo, ser explorador, opa, tá certo isso, senhora? Para eu chegar a determinado fim, eu não posso me utilizar de quaisquer meios. Os meios não são justificáveis para se chegar a determinado fim. Então,
Os meios que Deus precisava utilizar para chegar nos fins dele perfeitos, precisariam também ser meios perfeitos. E os meios perfeitos de Deus para criar foi trabalhar, realizar um serviço através da sua voz divina. Deus disse e aconteceu. Foi utilizado um verbo aqui, o verbo dizer, e o verbo ele exprime uma ação. Nós vimos no domingo os verbos, nós temos 3 classificações: verbos de estado de natureza, verbos de ação e verbos de ligação. Aqui é o verbo de ação, de fazer algo. Deus fez algo, Deus realizou algo, Deus fez a obra da criação por meio da sua voz. Deus trabalhou através da sua voz divina. Ele realizou um trabalho, ainda que seja através da sua voz. O Padre, quando faz o que ele está fazendo um trabalho através da voz, falando, ensinando, os professores, através da voz, ensinando. Deus realiza o trabalho através da sua voz. Portanto, o trabalho não pode ser algo mau, porque o próprio Deus fez. Deus realiza o trabalho para nos ensinar que o trabalho é algo de Deus, algo santificante. O problema está em qual é a maneira, qual é a finalidade que eu dou ao meu trabalho. Porque se eu trabalho de qualquer maneira, eu posso não exercer um trabalho santificante. Quando eu vou trabalhar e penso somente no dinheiro que me dá coisas para eu ter, que me dá status para eu me aparecer diante dos outros, que me dá poder de decisão, poder de governo, poder de direção. Quando o meu trabalho é exercido somente para essas finalidades, o meu trabalho se torna mal. Agora, o trabalho que é algo bom, algo de Deus, pode ser destruído por causa da intenção com que fazemos o trabalho. Agora, nós precisamos perceber uma coisa maravilhosa. Todo trabalho, quando exercido dignamente, pode nos santificar. Quando nós realizamos um trabalho para, através dele, fazer a vontade de Deus, o trabalho pode nos santificar. Desde uma simples limpeza, algo que parece simples, Santa Baquita, não foi Baquita, esqueci o nome da santa, que foi Santa Faxineira, esqueci o nome dela. Mas foi Santa Faxineira, limpando as coisas, e através da limpeza das coisas se tornou santa. São Benedito, cozinheiro na cozinha ali, fazendo um bar, se tornou santo. E você? O que você faz? Ai, padre, eu limpo a casa. Vocês gostam de esquecer o nome. Ah, padre, eu cozinho. Seja santo na cozinha. Ai, padre, eu sou advogado, eu sou médico. Santo Ivo, Santo Antônio, que foi advogado. Não é? Então, da maneira como você trabalha, você pode se santificar. Mas, padre, como fazer isso? Como ser santo através do meu trabalho? Como fazer a vontade de Deus através do meu trabalho? Aí está uma virtude que nós precisamos desenvolver muito. A virtude da prudência. Tenho falado bastante da virtude da prudência para vocês nos últimos tempos. Como desenvolver a virtude da prudência? Vamos lembrar?
O que é a virtude da prudência? A virtude da prudência é o exercício da inteligência para governar a vontade, para que a vontade chegue em determinado fim bom. Exemplo do bolo de chocolate, vocês lembram? Então eu vou lá, vejo o bolo de chocolate, a minha vontade, quero comer. Mas a prudência, que é algo da inteligência, fala, não, você tem diabetes, se você comer, você vai morrer. O que a prudência faz? A prudência age na inteligência e bloqueia a nossa vontade. Não é que eu não sinto vontade, eu continuo tendo vontade de comer bolo, eu quero comer o bolo, mas a minha inteligência fala, não, se comer você vai morrer. Então, para não morrer, por causa do fim que é não morrer e viver até o momento que Deus deseja, por causa deste fim, a minha vontade é bloqueada. Sabe o cristão? Às vezes eu tenho vontade de enforcar. Graças a Deus o Capricórnio não tem chefe tudo gente boa, né? Mas quando a gente tem vontade de enforcar, a agora eu vou falar tudo. E a gente quer enforcar, a prudência vem falar, calma, porque se você enforcar ele, você vai ficar sem emprego, e aí ficando sem emprego da família pode causar fome, e aí a família pode. O que você pode fazer neste trabalho para o teu chefe ser mais de Deus? Como você pode agir nesse trabalho para que os teus amigos de trabalho sejam mais de Deus? Como você pode viver neste trabalho testemunhando Deus? Então a prudência, ela vai limitar os nossos impulsos para que possamos refletir sobre o modo como aquele trabalho que eu tenho pode me santificar. E aí é maravilhoso. É maravilhoso. Vocês sabem que quando eu estive em Israel, uma das coisas que é interessantíssima de descobrir, e isso eu só descobri lá, que eu não consegui entender, é o modo como São José trabalhava. O modo como São José se santificava e santificava a sua família. Quando nós falamos em carpintaria hoje, nós pensamos em madeira, certo ou errado? Sim ou não? Certo? Então, aí eu fui aonde era a casa de São José. E assim tem a casa, e atrás da casa de São José tem onde era a carpintaria de São José. Não é isso, não. Tem a carpintaria de São José. Isso que não é de madeira. A carpintaria não era um trabalho em madeira, era um trabalho em pedra. Eu fiquei espantado, porque o trabalho era todo feito em pedras. Então as coisas que São José realizava dava muito mais trabalho do que a gente pode pensar, porque trabalhar com pedras dá muito mais trabalho do que trabalhar com madeira. E trabalhar com pedras na época de Jesus, que não tínhamos os instrumentos que temos hoje, era ainda mais trabalhoso. Mas naquele trabalho, ele ia ensinando Jesus, ia cuidando das coisas, e ali, diante desse trabalho tão árduo, tão difícil, ele foi se santificando e santificando a sua família. Eu não sei a dificuldade do teu trabalho, mas uma coisa eu sei: Deus te deu inteligência para agir com a virtude da prudência e encontrar um meio de fazer o seu trabalho ser um canal de santidade para você e para aqueles que estão lá, porque o trabalho é santificante. O trabalho dignifica o ser humano quando ele é feito de maneira
honesta, verdadeira, para fazer aquilo que é vontade de Deus. Quando eu não desvio o sentido do meu trabalho para poder ter, quando eu não desvio o sentido do meu trabalho de Deus, aí todo o trabalho santifica. Por que nós temos um exemplo, um médico, para cuidar das pessoas, não só para ganhar dinheiro. Dinheiro deve ser consequência. Dinheiro não leva ninguém para o céu, cuidar das pessoas. Por que existe um advogado? Para ajudar as pessoas na resolução dos problemas que são tão difíceis em Brasil. Por que nós temos uma pessoa que cuida da faxina para deixar tudo limpo? Porque se aqui na igreja não tivesse tudo limpinho, nós estaríamos no meio de sujeira, ia pegar doença, ia ser uma desgraça. Por que existem os trabalhos administrativos, burocráticos, inclusive para podermos ajudar a empresa a cumprir as suas finalidades, deve ser algo bom. Quer dizer, todo trabalho santifica se fizermos bem feito, se dermos sentido de Deus ao nosso trabalho. O que eu quero tirar de nós, queridos, tirar da nossa mente, é a ideia de que o trabalho é coisa ruim. Ele só é coisa ruim quando a gente não dá sentido para ele. Quando a gente dá sentido de Deus, ele santifica. E assim vamos nos preparando para o céu. Tirando do nosso coração aquela ideia tão ruim, mal espero para aposentar. Porque quando nós fazemos algo que nós amamos, quando nós damos sentido às coisas que fazemos, as coisas se tornam gratificantes. Que Deus nos ajude, através do nosso trabalho, nos santificar. É claro que o trabalho do Padre é fácil de ver um processo de santificação, mas se o Padre também todo dia não dá sentido de Deus no trabalho dele, ele vai ser um padre qualquer que finge o trabalho e aí se afasta de Deus. Inclusive o padre precisa dar esse sentido. Talvez você fale, o senhor é fácil de falar, o senhor é padre. E não, porque se o padre não der sentido ao trabalho dele todo dia, ele pode se perder do caminho. Então é isso para todos nós. Mas que São José, o patrono do trabalho, nos ajude a aprendermos a trabalhar e fazer do nosso trabalho